Caríssimos e caríssimas interessados aí nas formações humanas que eu tenho apresentado. Há algumas semanas deixei de apresentar e agora retorno a essas formações. Com mais precisão, durante os domingos do mês de agosto, elas foram sendo publicadas. Depois paramos um tempo e agora retornamos. Foram apresentadas 4 formações e hoje recomeçamos com a 5ª formação sob o título Aprofundando a Compreensão para, consequentemente, melhorar os cuidados consigo mesmo, consigo mesma. Então esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Ajudar as pessoas na compreensão, no conhecimento sobre si mesmo, sobre si mesma e, em consequência, melhorar os cuidados consigo mesmo. Para isso, apresentarei 3 pontos. Um primeiro ponto diz respeito àquilo que vou chamar de princípio e fundamento da vida. Quando nós falamos assim de princípio, de fundamento, nós estamos falando de algo que se constitui numa estrutura sólida, num elemento sólido, que embasa a minha vida, que dá aí o alicerce para a minha vida. Nesse tanto, nós vamos responder a essas 3 perguntas. De onde eu vim ou de quem é que eu vim, para que estou neste mundo e para onde vou quando minha vida aqui na Terra terminar. A resposta a estas 3 perguntas, elas constituem uma espécie aí de chão sólido, de base firme, sobre a qual nós vamos construindo todo o nosso ser. Para nós que cremos, para nós que seguimos a tradição bíblica judeu-cristã, a resposta à primeira pergunta é: de onde ou de quem eu vim? É uma só. Eu vim de Deus. Claro que alguém pode responder assim: eu existo porque meu pai e a minha mãe quiseram que eu existisse. Isso é verdade em parte. Mas antes da vontade, da decisão do meu pai e da minha mãe, vem a decisão do próprio Deus. Eu não sou apenas o resultado da vontade do meu pai e da minha mãe, da decisão deles dois. Eu não sou fruto apenas do amor do meu pai e da minha mãe. Eu sou fruto também do amor de Deus. Então, mesmo naqueles casos em que uma pessoa é fruto de uma aventura de um casal, ou que é fruto de uma violência, como é o caso do estupro, é preciso afirmar com todas as letras: a vida que resulta dali, a vida, ela é resultado, ela é querida por Deus, é resultado do amor de Deus. Devemos poder pôr a cabeça no travesseiro e dizer para nós mesmos: eu existo porque Deus quis que eu existisse. Eu sou um fruto do amor dos meus pais, ou eventualmente nem tanto, por triste que isso seja, mas eu sou fruto do amor de Deus, Criador de todas as coisas. E isso se sobrepõe a tudo aquilo que é humanamente produzido. Para que estou neste mundo? É a segunda pergunta. Se eu sou fruto do amor de Deus, devo concluir: eu estou nesse mundo para amar. A minha vocação é amar. Eu existo
para fazer o bem. E quando isso não acontece, e eu reconheço que isso não acontece por minha culpa, devo ter a humildade de dizer: errei e por isso peço perdão. Peço perdão a outra pessoa, quando for o caso, e peço perdão ao próprio Deus. Então, para que eu vim a este mundo? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Qual é a minha vocação? Existem várias formas de vida. Tradicionalmente, a Igreja Católica fala que tem as 3 formas: a paternidade e maternidade, o casamento, portanto, a vida consagrada a Deus, como é o caso das irmãs e também de não poucos homens, e a vida sacerdotal. As 3 básicas formas de vida. Mas existem dezenas de profissões e de outros tipos de viver essa vida, de modo que se possa praticar o amor, de modo que se possa fazer o bem. Não são só essas 3 formas de vida que nos permitem fazer o bem. Nós podemos fazer o bem não obstante a variedade das formas de vida que nós abraçamos. Então, vindo o amor, e existo para amar, para fazer o bem. E para onde vou quando esta minha vida terminar? Volto para o oceano do amor que é Deus. Volto para o seio da Trindade, de onde eu saí. O meu fim último não é sob 7 palmos de terra. O meu fim último não é aí numa caixinha cheia de cinzas. O meu fim último é no coração de Deus. Respondendo a essas 3 perguntas dessa maneira, com base na tradição da nossa fé cristã católica, com base na palavra de Deus, na reflexão de toda a igreja ao longo dos séculos, responder a essas perguntas: vindo o amor, existo para amar e voltarei ao amor, isso deve formar aí o princípio, o fundamento da minha existência. Isso dá tanto uma base firme como uma direção a ser seguida. Ponto número 2, para falar aí em base, né? A construção da nossa vida, comparando aí a construção de uma casa, ela compreende base e colunas. Então, o princípio e fundamento a que me referi é o mesmo que dizer, é a rocha que é o próprio Jesus. Jesus é a rocha da minha vida. É Ele que me revela tudo isso, que eu sou filho do amor de Deus, que eu existo para amar, e quando meus olhos se fecharem definitivamente, eu voltarei ao amor, ao oceano do amor que está em Deus. Então, usando a imagem de uma construção, a minha vida é como uma construção, como a construção de uma casa. Eu tenho uma base que é o próprio Cristo. Minha rocha é o Senhor, diz a palavra de Deus. E nós já referimos isso numa das formações passadas. E as colunas que compõem esta minha construção, claro que se pode falar de várias colunas, mas eu vou falar de apenas 3 delas. 3 colunas são fundamentais, essenciais na construção da minha vida, do meu ser. A primeira delas é a fé. O que é que põe uma pessoa em pé? Ou o que é que pode pôr uma pessoa em pé? É a sua fé. A sua fé em Deus nosso Senhor.
nesse ponto mereceria uma explicação, uma reflexão um pouco mais ampla, porque hoje se fala de fé no plural e se misturam muitas coisas, força do pensamento positivo, uma energia positiva, tudo isso pode ter lá o seu valor, mas não é disso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de fé cristã católica, que é aí uma confiança profunda em Deus. Não de um Deus que resolve meus problemas, que simplesmente cura minhas feridas. De novo, tudo isso pode ser verdadeiro, mas a fé como a confiança de que Ele é o meu Senhor e Deus, meu Pai, que nunca me abandona, me ama incondicionalmente e que, mesmo quando eu atravesso o vale da morte, quando eu atravesso provações, eu não estou só. Ele está comigo. Mesmo quando a enfermidade me visita ou a morte de uma pessoa muito amada por mim acontece, eu não perco a minha confiança em Deus, não me desespero. Sinto naturalmente, choro, lamento, mas não me revolto contra Deus, não brigo com Ele, não ofendo a Ele. A minha fé permanece ali ancorada na confiança profunda que tenho nele. Posso até sentir certa vacilação em algum momento, mas depois volto ao prumo que ela me apresenta. Então, a primeira grande coluna da construção da minha vida é a fé, que vai atravessando os anos da minha existência. A segunda coluna que ajuda a pôr em pé a construção da minha vida, da casa que é a minha vida, é um ideal. Todos nós precisamos ter um ideal, um objetivo na vida. Ter um ideal que me impulsione sempre para frente, que me estimule sempre para frente, né? Um ideal a ser perseguido. Aquela perguntinha aparentemente inocente que os adultos fazem para as crianças, o que você quer ser quando crescer? É uma perguntinha que pode estimular no interior da criança a formação do seu objetivo, do seu ideal. E isso é muito positivo. Com a ajuda dos pais, com a ajuda dos educadores, todo menino, toda menina, adolescente, jovem, vai concebendo e configurando aí o seu ideal de vida. Disse antes, para que existo? O que estou fazendo nessa vida? Existo para amar, mas de que maneira eu quero amar? Quero me casar, quero construir família, quero consagrar minha vida a Deus, quero ser um sacerdote, quero ser um professor, quero ser um médico, quero ser um profissional liberal, um empresário. Tudo isso podem ser belas formas através das quais eu vou realizando a minha vocação, que é amar, que é fazer o bem. Então, o ideal, discernir o ideal e persegui-lo, e depois, naturalmente, procurar construí-lo. Isso dá um rumo para a vida da pessoa, dá uma direção. Quando falta isto, e nós conhecemos casos assim, e não são poucos, o sujeito é como a folha que o vento leva. Uma hora vai para a direita, outra hora vai para a esquerda, para, enrosca, não sabe o que fazer da vida. Isso é muito triste, isso é muito perigoso. Criança, adolescente, jovem deveriam sempre ter os recursos, as ajudas necessárias para ir concebendo, configurando
um ideal, um projeto de vida. A terceira coluna da minha vida, que ajuda a minha vida a permanecer em pé, é um irmão. Não necessariamente um irmão de sangue, pode ser um irmão de sangue. Um irmão no seguinte sentido, uma pessoa em quem eu confio profundamente, uma pessoa que também me compreende. Isso não é muito simples, não é muito fácil de encontrar. Um irmão amigo, pode-se dizer também. Alguém diante de quem eu sou eu mesmo e que me ajuda a me entender, que me ajuda a me compreender, aponta as imperfeições do meu eu, aponta aí meus defeitos, mas não me despreza, não me rejeita. Não necessariamente seja a mesma pessoa ao longo de toda a nossa existência. Nas diversas fases pode mudar, pode ser um numa fase e outro em outra, mas é muito precioso, enriquecedor isto, a existência de um amigo irmão que me ajuda a manter em pé. E se eu cair, ele me ajuda a levantar. Ele não fica me olhando caído lá, pois é, você fez isso, você não devia ter feito isso, blá, blá, blá. Mas também me ajuda a levantar. Pode-se falar de outras colunas, mas fico com essas três, que considero necessárias. Quando se diz assim, necessária, é que não pode faltar. Eu posso viver sem braço, mas não posso viver sem coração. Então o coração é necessário. O braço é importante, mas ele não é necessário. Posso viver sem braço. A orelha é importante, mas eu posso viver sem orelha. Mas não posso viver sem pulmão. Não posso viver sem rim. Então é esse o sentido de necessário que estou dando a essas três colunas da nossa vida. A fé, o ideal, o projeto de vida e um amigo irmão ou um irmão amigo aí. O terceiro ponto, as virtudes e os valores. Então eu tenho a base, que é Jesus, o princípio e o fundamento da minha existência. Nasci do amor, vivo para o amor e voltarei ao amor. As três colunas. E agora tem os tijolos que vão compondo a minha construção. Esses tijolos são as virtudes e os valores. Existem virtudes humanas, virtudes naturais, existem virtudes teologais e sobrenaturais. A honestidade é uma virtude humana. Não é comum a todas as pessoas, embora todas as pessoas poderiam desenvolver essa virtude. Mas as circunstâncias da vida e fatores diversos levam uma pessoa a ser desonesta, mais ou menos desonesta. Então isso é uma virtude humana, a honestidade, uma virtude natural. Honestidade, fidelidade, responsabilidade, lealdade, são virtudes humanas. Como que nós adquirimos essas virtudes? Sob um certo aspecto, elas já estão dentro de nós, mas elas precisam de estímulo e de cultivo. Então, na nossa educação, compete aos nossos pais e aos nossos educadores despertar essas virtudes em nós, ajudar-nos a cultivá-las para que elas se desenvolvam. Um menino ou uma menina que nasceu num ambiente onde as pessoas são irresponsáveis, desonestas, vai ser muito difícil despertar nele a virtude da honestidade. Pode acontecer? Pode, mas é mais difícil. Então, as virtudes, você pode pegar um caderno e fazer uma lista das virtudes humanas naturais que você reconhece em si
e que, consciente ou inconscientemente, foi cultivando até o presente. E algumas que ficaram meio desprezadas e que precisam aí ainda serem estimuladas e mesmo cultivadas. É preciso investir nelas. As virtudes teologais, as virtudes sobrenaturais. Classicamente se fala de virtude da fé, esperança e a caridade, que Deus nos dá no nosso batismo. A fé já nos foi dada. A esperança e a caridade. Caridade, sinônimo de amor. O batismo me dá essas possibilidades, essas capacidades. Entretanto, se elas não forem devidamente cultivadas, elas podem ficar ali encroadas, como a gente fala no outro contexto. Elas podem ficar aí abafadas, incapazes de se desenvolver. Eu gostaria que a minha fé fosse muito grande. É difícil medir o tamanho da fé, mas é certo que nós podemos alimentar, cultivar a fé. Assim também a esperança e a caridade. Eu passei uma situação tão difícil, esse período da pandemia me deixou tão sem esperança, sem perspectiva de vida. Alto lá. Vai fazer uma averiguação, vai olhar um pouco lá o que está acontecendo. Tem que cavar um pouco em volta da sua virtude da esperança e pôr um pouco de adubo lá para que se desenvolva. Senão ela pode ficar mesmo aí abafada, né? Intisicada também, como se diz num outro contexto. São virtudes teologais, virtudes sobrenaturais. Valores humanos e cristãos. Existem valores que são naturais também, mas vamos falar aqui de alguns valores humanos e cristãos, né? Como, por exemplo, ou preocupar-se mais com o outro do que comigo mesmo. Vencer o que é natural em mim, que é o egoísmo, que é aí o narcisismo, com uma atitude altruísta. Um valor humano. Falar a verdade, um valor humano, mas também ganha em quantidade e em dimensão na perspectiva da fé. A veracidade, o altruísmo, o compromisso com o outro. Não, me comprometi com aquele sujeito, com o colega da escola ou do trabalho, eu quero cumprir isso, eu quero manter a minha palavra, eu quero levar a efeito aquilo que eu disse. Então, virtudes e valores são os componentes aí, diria, da parede da nossa construção ou da construção da nossa vida, né? Bem, tudo isso posto, nós concluímos sinteticamente o objetivo da formação de hoje. Conhecer-se, compreender melhor a si mesmo para cuidar melhor de si mesmo, né? Princípio e fundamento, base e coluna da vida e virtudes e valores. Desejo-lhe todo o bem e a graça de crescer cada vez mais na capacidade de amar e de fazer o bem. Até a próxima.